Beleza. Então, nessa noite, nós vamos unindo os nossos corações, mais uma vez, chamando Jesus para que entre pela porta da frente do nosso lar. Cuidando de nós, da nossa casa. E assim vamos acompanhando a Dona Odete na prece inicial. E assim, mestre, vamos imaginando o mestre entrando pela porta da nossa casa, as nossas janelas sendo abertas, recebendo toda essa claridade. E vamos cumprimentando esse Jesus amado, esse sol das nossas vidas, e juntamente conosco todos os benfeitores espirituais que trabalham nesse estudo conosco. Que possamos nos ajoelhar em espírito para receber todas essas claridades, todas essas luzes que o amor de Jesus traz e nos envolve. Que estejamos todos receptivos para receber a sua mensagem de amor, de perdão, de generosidade, a sua mensagem de trabalho e transformação íntima, que o estudo nessa noite nos traz. Que nós tenhamos as nossas mentes e os corações abertos e que toda essa vibração nos envolva e que nós possamos sentir o prazer de aprendermos esse trabalho que nós denominamos o prazer de servir, o prazer de sermos úteis a nós mesmos e ao nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe e que toda a espiritualidade amiga esteja ao nosso lado, até o final desses trabalhos da aula de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente entrando aqui no capítulo 15, tinha tanta coisa, tanta anotação de novo no meu livro, dá uma olhada. Dá para vocês verem? Tem preto, tem amarelo, tem risco, tem asterisco. Não vai dar. Esse capítulo é um capítulo que a gente tem que ler várias vezes, pessoal. Uma só não é o suficiente. Deixa claro isso, tá? Porque quando a gente presta atenção no número de vezes que André Luiz vem mostrar para a gente uma mensagem muito importante sobre lei de causa e efeito, sobre sofrimento, sobre sexualidade, sobre família. São vários tópicos muito profundos, né? A primeira coisa que eu queria dizer, começar aqui, é como se a gente estivesse entrando numa nova etapa, né? A gente aqui nesse capítulo 15 é um marco, em que eles vão começar a trabalhar, a servir. Até então eles só estavam recebendo. Eles tiveram a experiência no capítulo passado de ir até o umbral, e é onde eles encontraram Túlio, mas agora eles estão saindo de estudantes, de crianças, para o trabalho, que eu acho que é um chamamento importante para a gente. Porque tem muitas pessoas que vêm num centro espírita e assiste todas as aulas e toma todos os passes, mas não passa pela cabeça que tem uma hora que a gente precisa servir, que todos nós podemos servir de alguma forma. Esse chamamento que Jesus dá para a gente é super importante. Se a gente pensar eu pensei em várias parábolas pensando nesse capítulo, mas se a gente for pensar, por exemplo, na parábola dos talentos, quando a gente tem essa bênção de receber tanto conteúdo, tanta ajuda, tanta prece, tanto suporte do plano espiritual, porque a gente sabe
Porque a ajuda que nós recebemos aqui, as bênçãos invisíveis que todos nós recebemos, é muito grande. A gente pode não conseguir mensurar, enxergar, apreciar, valorizar, mas ela é grande. Cada um de nós tem a nossa ficha. Eles sabem das nossas dificuldades, eles sabem dos nossos problemas. E eles vêm e cuidam da gente. Então, nessa etapa, a gente vê aí o desequilíbrio do Túlio. E a gente vai estudar um pouco isso, analisar o porquê desse desequilíbrio, né? E a descoberta de qual que era a verdade verdadeira, né? O que foi que aconteceu de verdade? E a gente olhando para a Evelina, a gente percebe ela, nesse capítulo, como um filho pródigo. Ela acorda, ela tem um acerto aí com ela mesma, que ela toma consciência da responsabilidade ou da irresponsabilidade que ela teve durante a vida. E isso acaba trazendo uma consciência de culpa, que a gente também vai estudar mais para frente. Mas é engraçado como a gente chegou numa outra etapa da nossa história, né? Essa frase do instrutor Ribas mexeu demais comigo. Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência. Então, quando ele começa a conversa com a Evelina, me fala para ela. Primeiro, ele já sabia tudo, né? Então, isso também é interessante. Ele faz as perguntas para ver o que ela sabe, o que ela percebeu dentro do seu conhecimento. O que ela está enxergando de verdade. Mas ele não precisa das respostas dela, em termos de conteúdo. O que ele precisa entender, tá bom, então vamos ver em que estágio de maturidade emocional e espiritual você está. É por isso que ele está fazendo essa pergunta. Para entender a consciência dela. E aí a gente percebe o quê? Que ela fez esse compromisso com ela mesma de falar a verdade. Então, ela tem consciência do deslize de sensação que ela teve quando ela encontrou o Túlio. E a gente percebe aí um ponto muito importante, que é a humildade, né? Porque ela podia continuar escondendo esses erros, como ela fez no passado, embaixo do tapete. Mas não é isso que ela faz. E aí eu fiquei pensando, quantos de nós não fica sempre arrumando uma desculpinha aqui para ali, para continuar escondendo as nossas faltas, justamente por causa dessa falta de humildade. Então ela está crescendo, né? Com esse estudo, esse compromisso de reforma íntima dela está funcionando. Ela continua errando. E o ponto aqui não é que a gente começa a fazer reforma íntima e pá, não erra mais. Não! A gente erra e fala assim, opa, errei, e aí a gente tenta consertar um pouquinho mais rápido do que a gente consertava antes, né? É. E aí vem o momento de reflexão dela. O instrutor Ribas encosta ela na parede. Então a gente vê que amor não é ficar passando a mão na cabeça, fechando o olho, fingindo que não está nada acontecendo. Isso não é amor. E ele fala, eu vou te falar como pai. Então, aí a responsabilidade da gente como pais, né? Eu acho que aqui não tem muitas mães aqui, né? Quer dizer, tem a Dona Odete, a mamãe e eu aqui de mãe, por enquanto. A Gisele também é mãe postiça aí, né? Uma mãe postiça de verdade. Mas isso é importante para a gente avaliar, porque é muito fácil a gente fechar o olho. É mais fácil a gente fechar o olho do que a gente encarar o problema. Seja o problema com o filho, seja o problema com o marido, seja o problema com a esposa. Mas ele fala, olha, então a gente está aqui, vamos conversar de verdade. Mas ele não ataca, ele não aponta erro, ele não está julgando, ele só está falando, olha, vamos falar de coração aberto aqui. O que está acontecendo? E aí ele abre o jogo. Ele fala assim, olha, a sensação, você abriu porta, a sensação, o desvio, a emoção,
o sentimento de sexualidade que você teve, que você sentiu quando você o reviu, mexeu com ele. E isso foi o que fez ele se desligar, se desequilibrar. Então, olha só a responsabilidade da gente, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando, poxa vida, mas eu não fiz nada disso. Mas será que a gente não fez mesmo? Será que no momento da briga a gente não teve esse deslize moral? Porque a gente está vendo que a comunicação vai muito além da comunicação de palavras. Nesse caso, foi o pensamento dela. Então, e assim, se a gente for pensar na evolução da mônada, a parte da sensação, ela vem bem antes do rei nominal. Ela vem enquanto a gente ainda está como princípio espiritual, a gente não é princípio inteligente. Então, ela não usou o seu conhecimento, o seu raciocínio, a sua inteligência para controlar essa sensação. Isso foi o instinto mulher-homem. Então, quando a gente percebe isso no nosso dia a dia, que é tão normal na nossa sociedade, esse jogo de charme, a influência que isso pode ter malévola na vida das pessoas. O desequilíbrio que as nossas vibrações inferiores podem ter, não só para a gente, mas na vida do outro. Então, ficar jogando charme, fazendo gracinha. Quantas vezes a gente vê isso? É tão normal. Na rua, no escritório, na escola. E ele comenta isso. Essa bagagem de poligamia que a gente traz ainda muito pesada na nossa história. Como espíritos na rota do progresso. Mas é uma mala complicada essa, que pode fazer a gente cair feio, que foi exatamente o que aconteceu com Mancini. Aí ele continua, você está vendo? Ele não está adoçando a pílula. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Então, quer dizer, subiu o instinto masculino dele. Então, ela veio com o instinto feminino, ele veio com o instinto masculino. O seu coração falou sem palavras, provocando novos desajustes emocionais em Mancini. Uau! Então, a gente pensar numa sociedade hoje em que sexualidade, em que vulgaridade é tão normal, né? A gente vê TikTok, a gente vê Instagram, é tão normal a gente fazer essa... como falar? Esse culto ao corpo, à imagem, à sexualidade, né? O perigo que isso pode trazer, a responsabilidade que a gente tem em relação a isso, não só para nós, não só porque a gente está se fazendo um objeto, mas pela mensagem que isso está passando para os outros e o quanto isso pode afetar outras pessoas que não estão 100% bem. A gente lembrar que a nossa comunicação, a gente já conhece, né? Que é a palavra. A gente vê André Luiz falando o tempo inteiro dos olhos, para a gente prestar atenção nos olhos das pessoas, quando elas estiverem falando com a gente, porque às vezes a boca está falando uma coisa, está falando, ai, que bom, mas o olho tá de inveja, tá de raiva, tá de ciúme. Quem é que já não viu isso? Eu lembro de um coach que eu tive no trabalho, que uma vez ele falou uma coisa interessantíssima para mim, que foi assim um aha moment para mim. Que eu acho que vocês talvez já saibam disso, mas ele falou para mim, quando você estiver numa reunião, não olha para a pessoa que está falando, olha para os outros. Para você entender qual é a agenda de cada um. O que é que está passando na cabeça das pessoas. E é interessante isso, porque a gente faz
Hoje, por Zoom é mais complicado, mas quando está todo mundo numa sala, você vê direitinho quem está de que lado. Da mesma forma, a gente consegue perceber isso no dia a dia da gente, pelos olhos, pelo tom da voz, pelo comportamento. E agora, André Luiz, além de trazer os olhos, né? Esses olhos que ele fala, os olhos da alma, que não são os olhos físicos, ele fala do pensamento. Por quê? Porque o pensamento permeia o nosso perispírito. Ele forma, ele é maleável. Então, a gente se transforma naquilo que a gente está pensando. Então, não só esse pensamento vai estar manipulando o meu corpo espiritual, mas ele também vai dar, de alguma forma, envolvendo as pessoas que estão ao meu lado. O meu pensamento vai influenciar a vibração da minha casa. Ele vai influenciar a qualidade do relacionamento no meu trabalho. Então, se eu brigo o tempo inteiro, se eu reclamo o tempo inteiro, se eu falo palavrão o tempo inteiro, se eu penso coisas ruins, não preciso nem falar, né? Eu vou estar jogando lixo espiritual em tudo ao meu redor. E aí, essa diferença, né, que a gente vê, que a hora que a gente fala de amor, de sentimento, a gente não está falando de amor, de paixão, de pele, né? A gente está falando de compaixão, que é o que ela está passando. Ela passa, de alguma forma, ela tem esse despertamento consciencial, ela sente a culpa, a responsabilidade, e ela começa a sentir compaixão por ele. E ela pergunta, mas como é que eu vou ajudá-lo? Porque eu não posso casar com ele. Aí ele fala uma coisa muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala, bom, aqui ó, se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe esposa. Olha só, se eu fui infiel a alguém, se eu fui infiel ao meu marido, e se isso bagunçou o relacionamento, eu vou voltar com aquele marido para acertar. No caso dela, ele fala, ó, não foi tão ruim. Então, esse ajuste de contas que você vai ter que fazer com ele, não precisa necessariamente ser um ajuste de marido-mulher, porque vocês não foram casados. A lei do amor deve efetivar-se independentemente das formas em que o amor se expresse. Quantas formas o amor pode se expressar? Infinitas. Então, o desejo dela agora é o desejo de tirar ele do buraco. Ela está saindo daquele amor narcisista de, ai, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa, porque ele tentou se suicidar para mim, por um amor desinteressado, falando, gente, eu tenho que tirar ele do buraco. Ele não pode continuar desse jeito. Eu não posso tratar ele como coisa. Esse é o amor sublimado. Esse é o amor universal. Então, muita gente acaba, hoje em dia, confundindo esse amor com amor pele, com amor carne, com sexo. E não é esse o amor que Deus está falando para a gente ter um com o outro. O amor que ele está falando é o amor do bom samaritano. É o amor de estender a mão para aquele que está sofrendo. Que é aplicar não a nossa religião, mas ter religiosidade dentro da gente. De servir, de fazer o bem, de ajudar o próximo. Nesse caso, ela ainda está aí vencendo um aspecto que é a culpa dela, né? Que ela tem responsabilidade no cartório. E a gente vai ver que essa responsabilidade é tão importante, tão grande, que ela acabou criando um sofrimento enorme para a vida dela, né?
A importância da educação na parte sexual, num momento em que liberdade está sendo confundida com libertinagem, em todas as idades. E aí ele fala, sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. Então, criativa como criadora. A gente sabe que essa energia sexual é a energia que vem, que brota para as artes. Então, um pianista, um pintor, um escultor, um cantor, é a mesma energia criadora que vai criar um bebê. A gente sabe que é a energia sexual do Chico, ela tinha sido canalizada para escrever esses 400 livros que ele escreveu. Porque nessa vida, na última vida que ele teve, ele fez uma opção por celibato, para que ele pudesse focar no serviço ao próximo, no serviço a Jesus, né? Mas então a gente perceber que essa energia é uma energia que vai ligar a gente a outras vidas. Poxa, Ana, mas eu fiz sexo com 30 pessoas na minha vida, e agora? Você tem ligação com 30 pessoas. Dependendo da forma como você lidou com essas pessoas, quando você lidou com esses relacionamentos, eles vão, de alguma forma, você vai encontrar com essas pessoas no futuro. É importante a gente ter essa consciência, principalmente para a gente ensinar isso para os nossos filhos. Para eles não baratearem uma transa. Para a gente conseguir passar essa ponte da sensação animal à sublimação do amor, que é diferente. Sexo é uma coisa linda, mas precisa ser feita com respeito, com amor e com responsabilidade, né? E não era o que estava acontecendo ali. Ela brincou com os sentimentos dele. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo no dia a dia? E a gente vê suicídios, homicídios, justamente porque existe esse desrespeito ao sentimento do próximo, né? E aí, o sofrimento da Evelina. Gente, a Evelina, ela deve ter crescido uma encarnação. Primeiro, quem é que vai imaginar que a perda de um nenê tinha sido pedido por benfeitores que amavam ela? Então, para a gente voltar, vamos parar aqui. Ela tinha ido nessa encarnação e estava no destino dela, no to-do list dela, perder um bebê? Tava? Não, não estava. Eu vou repetir. A gente sabe que o destino da gente é o quê? É a combinação de tudo que a gente fez no passado. Para essa vida, quando ela foi lá no departamento da reencarnação, você vai lá casar com o Serpa, tal, vai ter a sua doença, o seu câncer. Não estava, você vai perder um filho. Ela não tinha que passar por isso. Mas porque ela fez o mal pro Túlio, ela se sentiu culpada. Aí é outra coisa importante. É Deus fazendo a justiça? É Deus falando, você vai perder um filho? Não, foi ela. Ela. Consciência de culpa, responsabilidade dela. Porque ela tinha méritos, os amigos dela falaram, faz ela perder um bebê. Porque aí ela não vai se ajustar. Essa culpa vai passar, quer dizer, vai se tornar tá se passando por uma conscientização, ela vai passar pela expiação. Deixa ela espiar com outra pessoa. Porque se ela não tivesse espiado, ela iria para o umbral quando ela morresse. É melhor a gente espiar aqui. É melhor a gente ficar doente aqui. Ninguém gosta de ter câncer, mas é melhor ter câncer aqui. Que a gente chega limpinho lá. Quando é que a gente vai pensar que amigo espiritual vai falar para a gente perder um bebê, meu Deus? É inacreditável isso.
Mas aí ela se ajustou com a lei do amor. Ela ajudou um naquilo que ele necessitava. Ela não resgatou direto com ele, Túlio. Ela vai ter que ter um reajuste com a lei, com ele. Mas ela ajudou o outro. Aí outra coisa importantíssima que ele fala é a sintonia. Como a gente sempre vai estar perto daqueles que sintonizam conosco. A gente precisa prestar atenção nisso. Eu acho que o Covid foi muito importante isso, porque provavelmente muitos de nós tínhamos amigos diferentes dos amigos que a gente tem hoje. Hoje o nosso círculo de amizades é muito mais reduzido, muito mais seleto do que era antes. E acho que está todo mundo mais sensível também, né? Em relação a essa vibração do que acontece. Então, aquelas pessoas que estão sempre reclamando, falando coisa ruim, falando mal dos outros. Eu não sei vocês, eu não tenho a menor vontade de ficar perto. Eu não quero saber da vida dos outros, eu não quero ficar escutando fofoca, eu não quero falar mal de ninguém. Não me faz bem, eu não quero ficar falando de Covid, eu não quero ficar só falando de todas as desgraças do universo. Então a gente acaba, de alguma forma, limitando esses amigos da nossa vida, porque quando a gente encontra com eles, a gente sai pesado. E já está pesado demais agora. A gente não precisa de mais peso. Então agora a gente acaba prestando atenção. Será que as pessoas que eu estou convivendo são as pessoas que eu devo conviver? Porque dentro do nosso círculo de amizade tem de tudo. Né? Então a gente tem que entender isso. As pessoas que estão do nosso lado são aquelas que têm afinidade. Afinidade dessa vida, afinidade de outras vidas. Mas será que eu estou na sintonia que eu queria estar? Porque talvez aquilo servisse para mim antes, mas não serve mais. Então está na hora de mudar. Né? E a outra coisa que ele fala que é super importante é que quando a gente faz o mal para os outros, a gente está fazendo mal para nós. Mal pequenininho e mal grandão. Quando a gente está fazendo bem para os outros, por outro lado, a gente está fazendo bem para nós também. Como diz a minha mãe, a gente está juntando os tijolinhos lá quando a gente chegar lá no plano espiritual, para ter a nossa casinha. Está ganhando bônus hora. Está minimizando o sofrimento que a gente vai ter pela frente. Então, a lei do amor, ela vai existir em absolutamente tudo. Ela vai contar os nossos méritos e ela vai chamar a gente para reabilitação, para o ajuste. Ela vai ter que se ajustar. Ela expiou o sofrimento com o suicida ajudando, mas ela vai ter que se ajustar. Vai ter que colocar, por compaixão, o Túlio de volta no caminho certo, porque ela tirou ele desse caminho certo. Então, a nossa irreflexão, que é no momento de ignorância, graças a Deus, um dia a gente vai se arrepender. E esse arrependimento, apesar de doer, que é o que a gente colocou nos primeiros slides, essa dor de consciência e de culpa, é ótimo. Porque significa que a gente cresceu. A outra coisa que é importante é a gente lembrar que o amor pode vir em formas completamente diferentes por pessoas diferentes. Agora, o importante é a gente estar vivendo esse amor, né? Mostrando, através do nosso exemplo, o que é certo. E a gente, falando do nosso exemplo, a gente lembra das formas de comunicação, incluindo o pensamento. Não só a fala, não só a expressão corporal, não só os olhos, não só o tom de voz, mas também o nosso pensamento, a qualidade do nosso pensamento. A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer tudo. Mas a gente está vendo que pela lei de ação e reação, a gente vai sempre colher as consequências dos nossos atos, né?
Então, para a gente encerrar o estudo dessa noite, primeira coisa, o recadinho do Emmanuel para o Chico. O que eu preciso para fazer direito a minha missão aqui na Terra? Porque todos nós temos missão. Novidade para quem não sabia. Missão, nós podemos ter uma missão maior ou menor, mas todo mundo que está aqui tem uma responsabilidade, tem uma missão. A resposta de Emmanuel para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. A segunda coisa é a gente não baratear os relacionamentos que a gente tem. Esses relacionamentos que foram feitos por afinidade. Relacionamentos com os pais, com os filhos, com o marido. Nós temos responsabilidade por eles. E a terceira coisa é a gente lembrar que o destino é a gente que constrói. Não existe fatalidade. A única fatalidade que existe aqui é a lei de causa e efeito. Mas o destino nada mais é do que a soma de tudo que a gente escolheu. Então, o que eu vivo hoje é consequência das minhas escolhas dessa vida ou das vidas passadas. Se a gente for lembrar daquele capítulo do Evangelho que fala das causas atuais das aflições, que fala que os sofrimentos que a gente tem hoje são muito maiores do que eles tinham que ser, por causa das nossas más escolhas nessa vida, que é o exemplo do que ela. Porque eu nunca perdi um filho, mas eu imagino que não tenha dor maior do que essa. Perder um filho. E foi exatamente o que ela teve que passar. E foi causado por ela nessa vida. Bom, pessoal, pode sair todo mundo do mute. E agora vamos conversar. Quem quer comentar? Foi uau esse capítulo, né? Muita coisa. Esse capítulo é curtinho, né? Mas tão profundo em termos de aprendizado. É impressionante como eu fico refletindo o quão importante, né? Acho que você falou bem a pegar o gancho de ensinarmos os nossos filhos, os jovens que estão aí na lei do amor, né? Na lei da justiça, da ação e reação, de uma forma simples, mas eficiente, porque eu fico pensando quantas pessoas, a nossa volta mesmo, isso é muito longe, e quanto eu mesmo errei no passado e eu lembro, né, e é interessante uma coisa que para mim chama muita atenção, porque eu comecei a estudar espiritismo com 14 anos, o quanto eu enxergo coisas diferentes hoje, né, agora que eu tenho mais de 30, um pouquinho mais de 30, e 2 filhos, e quanto... E quanto eu enxergo isso, né, de forma diferente, quanto eu enxergo não só o que eu poderia ter feito, o que eu faria diferente hoje com a consciência que eu tenho hoje, mas o como eu posso ajudar meus filhos a não cometerem os mesmos erros que eu cometi, né? Fazer de forma melhor, serem melhores seres humanos e respeitarem mais essas leis. Não que eu tenha sido uma pessoa inconsequente, mas com certeza eu errei bastante e poderia ter feito muita coisa diferente, como eu enxergo hoje. E esse capítulo é muito elucidativo, né? Fantástico. O Ribas, super paciente, mas assertivo, né? Ele não passa a mão na cabeça, ele fala as coisas que tem que falar. E, por fim, você falou bem também a humildade da senhora Sepa, de aceitar o erro, né? E pedir ajuda. Então, acho que isso é outra coisa que ficou marcada para mim nesse capítulo. Obrigada, Luiz. Quem mais quer comentar? Uma coisa que me chamou bastante atenção é que ela não era uma pessoa má, ela não era, pelo contrário, ela era uma pessoa boa, ela não era leviana. Mesmo assim, ela cometeu um erro e não tinha consciência, não digo nem da gravidade da lei de causa e efeito, porque eu sei que ela não era espírita, mas ela não tinha a consciência, né, que ela proporcionou, no caso,
se ele realmente tivesse se suicidado, né? Que ela proporcionou isso, a contribuição negativa que ela deu para a vida dele. E era uma pessoa boa. E era uma pessoa boa. Então eu fico imaginando quanto das pessoas menos conscientes da vida, né? Como é que não passam por isso tudo? Verdade. E agora eu estou lendo o livro novo do Divaldo e é assustador a gente pensar nisso, né? Num momento agora em que está claro que o Covid está diretamente ligado à nossa moral e à nossa sintonia mental. Então, o antídoto, o antibiótico, o remédio que a gente pode ter preventivo é a nossa conduta moral em relação ao Covid. É claro que para algumas pessoas existe um resgate aí, de alguma forma, mas tem muitos de nós que vão passar por isso que não precisavam passar. Mas por causa da nossa sintonia mental, a gente acaba atraindo o vírus para a gente. Olha só que coisa. No livro do Divaldo se escreve assim claramente. Quem mais? As nossas formas mentais, né? Formas, pensamento atraem, né? Então, nós temos diversas maneiras de pensar no mundo. Imagine quantas bilhões de pessoas tendo vários pensamentos, somando tudo isso, né? Então, vem alguma coisa para mexer mesmo com a gente. Uhum. Ana, para mim foi um aprendizado que eu não sabia, essa questão do aborto dela, né, da perda do bebê, do aborto natural, assim, que pode ter tipo uma reprogramação de pessoas que nos amam aí em outros lugares para nos ajudar aqui, entendeu? Assim, de fazer a gente perder, né, um filho ou ter um acidente para que a gente aprenda sem isso estar programado. Isso eu não tinha essa noção. Letícia. Você perguntou essa coisa assim, esse aborto estava programado? Na minha cabeça, estava. Né? Assim, quando ela programou a sua encarnação. Mas eu não sabia que isso aconteceria durante a vida, né? Assim, entendo que é causa e efeito, mas que tem uma intervenção, né, de amigos espirituais ou de mentores para que isso aconteça. Isso é novidade, é um bom aprendizado. E aí a gente fica pensando, o que fala, às vezes o que parece bom pode ser ruim, e às vezes o que parece ruim pode ser bom. Bom. A gente pode imaginar que a minha mãe, lá no plano espiritual, podia pedir para que eu perdesse ser uma criança. É inconcebível uma coisa dessa. Se a gente for pensar no agora, né? Em uma vida. Mas se a gente ampliar os nossos horizontes e olhar para a gente como espírito eterno, ela olhando para isso, pensando, não, eu prefiro que isso aconteça para ela, ela vai sofrer, vai. Mas senão ela vai ficar 20 anos no umbral, cozinhando a culpa dela. O que é melhor? Gi, eu te cortei, você ia falar alguma coisa. Não, na verdade, é só complementar o que você estava falando. Isso é uma coisa que é muito forte ainda para mim conseguir entender. E eu brinco com a minha mãe que é a logística do plano espiritual, né? Porque eles estão fazendo o tempo todo. Gente, eu vim encontrar meu marido nos Estados Unidos com quase 40 anos de idade. Com certeza isso foi uma reprogramação. Agora, como que a coisa funciona, gente? Eu vou ser André Luiz quando chegar lá, vou perguntar tudo, porque isso para mim, eu acho que é fantástico. Eles pensam, às vezes, no futuro da pessoa, né? Naquilo que vai ocasionar, porque eles conhecem. Então, eles pensando assim, não, fazendo assim é melhor do que tal coisa. Então, os que amam, os que nos amam, fazem isso lá em cima, né?
aqueles que amam. Um pouco até como quem é pai, né? Às vezes, quando a gente é muito pequeno, e o pai toma uma decisão para a gente, ou fala, não faz isso, né? Às vezes ele fica chateado, fala, não, por que você está fazendo isso? Você não entende, né? Que na verdade aquele é amor. Ele tá ali privando de sofrer mais na frente por causa de alguma coisa. Então, eu acho que é muito por aí. Às vezes, a criança não tem a consciência do que o pai está vendo, do que o pai vivenciou, e eu acho que a gente não tem a consciência de quem está do outro lado e está vivenciando tudo aquilo e já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, às vezes é difícil a gente acreditar que perder um filho... Eu estou sendo repetitivo no caso que vocês falaram, mas perder um filho no que... muita gente diz, como isso pode ser bom para mim? Ou ter câncer, como isso pode ser bom para mim? Ou ter qualquer outra coisa, né? Mas, infelizmente, tem que acreditar, né? E achar e ter convicção e estudar para saber que realmente o estudo como é que é? O entendimento faz com que você facilite a aceitação, ou pelo menos saiba que a aceitação é um caminho que deve ser o caminho correto para a gente tentar seguir. É difícil, mas é o caminho. Um comentário antes da gente encerrar? Posso falar? Pode? Eu queria, sobre a minha ótica, resumir todos os conceitos desse capítulo num único, que é a importância da reforma íntima. A importância do amor, do respeito, da gente com a gente mesmo e da gente com o outro. É fundamental que a gente saiba respeitar o outro, principalmente respeitar o sentimento alheio. A gente vê aí que a Evelina não era uma pessoa má. Tanto como quando encarnada, como quando ela vai se harmonizando na dimensão espiritual. O que acontece é que tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente fala, que a gente faz fez em vidas anteriores e faz na vida de hoje, vai, como é que eu vou dizer, num processo como se fosse eletromagnético. Repercussão. Não, é uma energia. É uma energia que repercute, né? Que nos satura, que nos envolve, que atua na nossa vida e automaticamente à nossa volta, né? E esse padrão vibratório está ali. E de acordo com o momento que a gente está vivendo, da circunstância, do estímulo que vem, o agente indutor que vem de fora, na maioria das vezes, às vezes vem de dentro, mas no caso da Evelina, veio de fora, com o impacto do encontro com o Túlio. Aí, esse agente indutor mexeu o lodo que estava no fundo daquele lago, o lodo que parecia adormecido, e aflorou. Então, a nossa vigilância tem que ser constante, porque esse funcionamento é automático. Então, a gente tem que estar muito atento, muito vigilante no trabalho da nossa educação, porque esse processo automático, instintivo, o que eu quero dizer com instintivo? Eu ponho a mão no ferro quente, queimo, eu tiro. Cisco no meu olho, eu me defendo. Eu não preciso pensar, aquilo acontece. Então, para que a nossa resposta a todos os estímulos, todos esses agentes indutores, sejam de ordem material, sejam de ordem espiritual, estejam sempre sob o nosso controle, é preciso de reforma íntima, é preciso de autoconhecimento, é preciso de assumirmos, numa medicina preventiva,
o controle da nossa vida. Se eu não me preparar a cada dia, errando e acertando, corrigindo o que precisa ser corrigido, me reeducando, com esse trabalho constante, disciplinado, é que eu vou garantindo devagarzinho um patamar de equilíbrio, né? E isso nos faz melhores para nós, nos faz melhores no nosso relacionamento com outras pessoas. Teve um momento aí que a Ana fez referência a amigos. Isso também é uma coisa muito importante, é uma lição muito frequente na nossa vida. Muitas vezes a gente confia numa pessoa, a gente investe, a gente faz o melhor. Não é por interesse, a gente faz porque gosta daquela pessoa, confia naquela pessoa, conta com aquela pessoa, deseja que ela seja importante na nossa vida, seja como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como amigo, não importa o tipo do relacionamento. E, de repente, a gente tem uma grande decepção. Apesar das minhas boas intenções, do meu carinho, do meu respeito, da minha amizade no dia a dia, aquela pessoa muda. E às vezes faz coisas que me chocam, que me deixam assim, atônita. O que a doutrina diz a respeito disso? É que nem a paciência. A gente fala que perdeu a paciência, mas não perdeu, é porque não tinha. E quem tem não perde, né? E a amizade é assim. Se aquela pessoa nos decepcionou, em qualquer tipo de relacionamento, é porque não era amigo. Foi um encontro, um ensaio para que futuramente a gente consiga estruturar melhor aquela amizade. Mas, por enquanto, nesse momento desafinado, aquela amizade não existe como eu quero acreditar que ela existisse. Isso aí é uma maneira de olhar a vida, tanto em relação à dimensão material como à dimensão espiritual. Por isso é que a gente precisa estudar com muito afinco a lição de Jesus, do perdão, da tolerância, da aceitação do outro, como ele é com as suas limitações, né? Nessa trama da Evelina, então, não adianta querer brigar, porque cada um é o que é, né? Eu sei que é bom demais estudar André Luiz, né? Se alguém quiser comentar, complementar qualquer coisa a respeito do que eu coloquei, fique à vontade. Uhum. Luiz, faz a prece final para a gente, por favor. Sim, Ana. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos, nos ajustar em nossas posições, acalmando a nossa respiração, centrando os nossos pensamentos. Vamos agradecer aos guias espirituais que estiveram conosco, nos orientando e nos iluminando durante estes trabalhos, durante esse aprendizado de hoje, que eles possam nos ajudar a gravar esses aprendizados e, mais importante que isso, que nós possamos executar no nosso dia a dia os aprendizados estudados hoje e que, se possível, possamos compartilhar com os nossos próximos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos semelhantes, estes aprendizados que nós obtivemos. E vamos, desta forma, agradecendo aos guias espirituais, agradecendo a todos que estiveram aqui entre nós, encarnados e desencarnados, e que essa luz, essa paz se estenda sobre todos os nossos lares, os nossos familiares, as pessoas que não puderam estar presentes aqui conosco hoje,
e a todos os espíritos necessitados no planeta Terra. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim seja.